Você crê que Deus quer falar conosco nessa manhã? Deus sempre quer falar conosco. Deus sempre quer trazer a vontade dele aos nossos corações. Sempre, sempre, sempre. Porém, nós temos uma limitação. E a limitação que Deus tem, sabe qual é? Eu. A limitação que Deus tem se chama Marciano. Então, ore pela minha vida para que Deus possa ter misericórdia, para que essa limitação possa ser tirada, né? E que pela graça e misericórdia do Senhor, a gente possa nessa manhã ser um instrumento nas mãos dele. Amém? Sinceramente, todas as vezes que Deus permite eu vir para cá e pegar esse microfone e olhar para o rosto de cada um de vocês, o meu coração treme. Porque sobre a vida de cada um de vocês tem o preço que foi derramado na cruz do Calvário, que é o sangue de Jesus. E a responsabilidade é muito grande, né, para nós podermos estar nesse lugar. Mas a gente entende que o amor dos irmãos é grande, né? A compaixão dos irmãos é grande. E mais uma vez nessa manhã eu peço graça para que Deus venha fazer conosco aquilo que Ele quer fazer. A noiva é dele. E o único propósito pelo qual Deus nos coloca nessa posição é para fazer o que Davi fez. Davi, ele tinha algo bem claro no coração dele, que era fazer com que a presença de Deus, com que o reino de Deus, o governo de Deus viesse a ser estabelecido sobre Israel, né? Então, esse é o nosso papel e a gente quer fazer isso com temor e tremor para que a igreja seja cada vez mais preparada, ataviada para a vinda do nosso Cordeiro, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos nessa terra de passagem. A palavra fala que 70, 80 anos já viveu muito. O que passar disso é o quê? Eu não quero cansaço e enfado. Eu quero viver plenamente no Senhor. Que me dê 90, que me dê 100. Meu avô morreu com 97 anos, né? Mas eu quero viver pleno. Não quero viver cansado e enfadado. Pensa numa frustração. Já pensou você viver do lado de uma pessoa cansada e enfadada? Ninguém merece, né? Então, por isso que o que Deus tem para nós é pleno. Fala pleno. E nessa manhã eu quero falar sobre uma palavra que estudando, e nessas últimas 3 mensagens que eu trouxe, a palavra que o pastor Márcio trouxe domingo passado também, Deus tem falado comigo o que é uma nova criatura. Uma nova criatura, ela tem atitudes novas. Eu entendo que tudo na nossa vida é um processo. Tem coisas que eu ainda estou em processo, né? Mas uma nova criatura, ele tem que deixar as coisas velhas para trás. Como resultado disso, a gente tem o quê? Novos resultados. Você tem essa introdução aí no seu boletim? O que está falando aí? Vamos ler o boletim juntos? Vamos lá, prepara aí. Que os irmãos possam se assentar também. Vamos aí se acomodar. Quem estiver lá na recepção pode passar para cá, por favor. Vamos ler juntos isso daqui? Vamos lá? 1, 2, 3. Uma nova criatura.
Uma definição de compromisso. Compromisso é um acordo entre duas partes de que algo será realizado. Nós sabemos, eu quero desenvolver essa palavra e eu vou apontar para vocês onde essa palavra vai chegar. Esse compromisso tem que se tornar em um pacto com Deus. No começo, na caminhada, você lembra quando você começou a namorar, a noivar, apontando para um lugar que queria casar? Lembra disso, não? O que é o namoro? Namoro é um pacto? Namoro é um pacto? Eu vejo muita gente conversando e tal, lembrando do passado, como era bom, né? Vamos voltar para lá. Namorar é bom demais, né? Mas só que o namoro é um compromisso, é algo que você está se comprometendo. Mas se você pisar na bola comigo, né? Esse compromisso pode deixar de ser um compromisso. O começo da nossa caminhada com Cristo, quando nós encontramos Cristo, nós fazemos um compromisso com Cristo. E é necessário para andar junto ter compromisso. Fala, é necessário para andar junto ter compromisso. Porque se eu marco uma reunião com o pastor Márcio, 8 horas, ele não aparece na reunião, e isso nunca aconteceu, só estou dando o exemplo, tá? Ele tem um compromisso comigo, ou eu tenho um compromisso com ele? Pode falar. Mas não apareceu. Então, o compromisso de boca que não se cumpre, o que é? Não é compromisso. E a nova criatura precisa entender isso. O compromisso não pode ser só de boca. O compromisso tem que ser através de atitudes confirmadas naquilo que eu falo. E Jesus, ele trata isso conosco, a palavra trata isso conosco, porque o compromisso, ele vai se desenvolvendo na caminhada com Cristo até ele se tornar um pacto. Uma vez que se tornou um pacto, pacto não se desfaz. Casamento não se desfaz. Pela palavra de Deus, não. Correto? Então nós precisamos andar e desenvolver isso na palavra até nós entendermos a formação, aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. E por isso o apóstolo Paulo ensina que compromisso é necessário na vida de todos os discípulos de Cristo. A gente vive um momento hoje que é o seguinte: eu tenho um compromisso com você até que tudo que eu deseje, o que eu espero de você, seja suprido. No momento que você me desapontar, ou no momento que você, de certa forma, fizer algo que eu não gostar, o compromisso a partir desse momento está o quê? Comprometido. A gente vive esse momento ou não vivemos? E o problema disso é que atitudes repetidas, elas se tornam uma característica. Característica tal, repetida, ela se forma o quê? Um caráter forjado. E uma vez que o caráter é forjado, automaticamente, querendo ou não, você vai reproduzir quem você é. Por isso que o nosso caráter precisa ser transformado para que nós possamos andar nesse caminho que Cristo nos chamou. E uma vez que eu sou essa pessoa, quando aquilo que eu quero é comprometido, eu rompo os compromissos, eu vou colocando dentro de mim essa característica. E eu vou pulando de relacionamentos, e isso vai fazendo em mim, isso vai formar em mim uma pessoa que, quando está sendo desapontada, ela rompe aquele compromisso que ela fez anteriormente. E muitas vezes, no processo, sem nós percebermos, nós estamos trazendo isso para dentro da igreja. Para dentro dos nossos relacionamentos. Para dentro do relacionamento com Cristo. Você já viu pessoas falando assim: eu esperava isso do Senhor, o Senhor me desapontou, não quero mais nada com Deus. Você já ouviu isso? Deus, onde é que o Senhor estava quando isso aconteceu? Fiquei desapontado. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é perigoso demais. Nós precisamos tirar isso de nós e colocarmos um compromisso que se torne um pacto. O pacto não se desfaz. O compromisso ele é trabalhado até ser formatado num pacto.
E como discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos trabalhar isso nas nossas vidas. Caso contrário, nós vamos estar andando com pessoas que nos agradam. Isso não é o evangelho do reino de Deus. Isso é um clube social. A igreja é o lugar onde todos nós temos as nossas esquisitices. Eu esperava que eu ia falar um negócio diferente, né? Eu tenho. Se você quiser saber, pergunte para a Nilka. Eu tenho. Eu liberei para ela falar só 2, que não entrega muito, né? Mas quem anda comigo sabe que eu tenho as minhas dificuldades. E a tendência natural do homem é andar com pessoas que o tratem bem. Que faça ele se sentir bem. É bom? Claro que é bom. É necessário isso. Mas é necessário também a gente andar com pessoas que falem a verdade para nós, que tenham compromisso com a verdade. Porque a gente pode aqui todo domingo trazer uma palavra almática para vocês. Você é vencedor. Sabe a luta que você está passando agora? Jeová na causa. Amanhã tem vitória na tua vida. Dá glória. Está vendo como funciona? Mas a palavra aqui, a porta do reino é estreita e apertada. Para entrar nela tem que se esforçar. O discípulo tem que morrer para si mesmo, senão não consegue reproduzir a vida de Cristo. Não ajunte tesouro nessa terra, porque a traça e a ferrugem corrói. Bota tesouro no céu, porque lá vai perdurar para sempre. Essa palavra parece que ficou pequena. Tem gente pregando? Tem, porque tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. E se vocês ouvirem alguma coisa diferente desse púlpito, por favor, tenham toda a liberdade para chegar até nós e falar assim: ei, isso não é Bíblia não. Compromisso. Isso é compromisso conosco. Isso é compromisso com o reino de Deus. Isso é compromisso de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. João Batista, o ministério dele durou poucos meses. E João Batista não falava nem aquilo que agradava, nem aquilo que desagradava. João Batista falava o quê? A verdade. E pasme, João Batista tinha discípulos. O que faz discípulos é você ter compromisso com a verdade, ter compromisso com Cristo, reproduzir a vida de Cristo. Mesmo que aquilo que você vai falar para a pessoa não seja aquilo que a pessoa queira escutar, mas é aquilo que ela precisa escutar. Porque isso vai trazer vida sobre ela. E o apóstolo Paulo está tratando, o contexto aqui é Timóteo, o discípulo dele. Ele fala: Timóteo, você é um cara dom, você é alguém que desde a tua tenra infância, você foi ensinado na verdade. Você recebeu a imposição de mãos. Você é alguém que tem propósito. E você está passando por dificuldades e lutas, mas entenda uma coisa: você precisa ter compromisso com aquele que te chamou, que é Deus, e você precisa ter compromisso comigo, com aquilo que eu te ensinei nas Santas Escrituras. Tenha um compromisso com Deus, que bênção. Todo compromisso que você tem com Deus vai redundar em compromisso com alguém aqui na terra. A aliança é com Deus, fala aliança. A minha aliança é com Deus e com meu irmão. Esse é o evangelho completo, não é o avulso. O avulso é eu com Deus. E o meu irmão? Não. Isso é outra história. Se ele me agradar, eu tenho aliança com ele. Se ele não me agradar, eu vou ser seletivo. Não. É aliança com Deus e aliança. Esse evangelho dá mais trabalho, eu sei que dá. Toma mais tempo, eu sei que toma mais tempo. Mas é aquele que, quando entra no coração de uma pessoa, não paralisa mais. Essa pessoa não paralisa mais. Amém? Eu quero ler o contexto daquilo que eu estou falando para vocês, que está em 2 Timóteo 2:1. Fala assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado
de Cristo, nenhum soldado em serviço se envolve ou se embaraça com negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou, o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Coloca a mão sobre essa porção da palavra e fala assim comigo: Senhor Deus, essa é a tua palavra. Ela é uma espada de dois gumes. E ela separa a alma e o espírito. E fala diretamente ao espírito. Fala comigo nessa manhã, no nome de Jesus. Você tem um quadro que eu escrevi aí que fala assim: tal como soldado, devemos estar dispostos a suportar dificuldades. Como um atleta, devemos observar as regras e como um agricultor, devemos trabalhar a fim de obter resultados. O apóstolo Paulo ele traz três figuras: do soldado romano, que era o contexto, do atleta e do agricultor. Era fácil de entender esses exemplos porque era aquilo que acontecia no dia a dia. E algo que me chama a atenção nesses três é que todos eles precisavam ter compromisso para terminar a jornada deles. Ele fala que o soldado, ele precisa ter compromisso com quem? Quem o alistou? O capitão, que está lá no exército, que comanda. Ele precisa ter um compromisso com quem? Com ele. Então, no dia de trabalho, ele pode assumir um outro compromisso? Pode não, senão dá problema. O agricultor, quando faz chuva, quando o tempo é frio, quando faz calor, ele deixa de trabalhar? Por quê? Ele tem um compromisso que até que aquela semente que ele plantou não produza meu Deus, fugiu a palavra. O processo dele não se cumpriu ainda. Ou a responsabilidade dele ainda não se cumpriu. Não é diferente conosco. E por último fala do atleta. Não basta só ganhar. É necessário competir de acordo com as regras. Estava conversando com o Glauco e entendendo um pouco mais de como funciona esse negócio. Né? Ele estava indo, há 2 semanas atrás, ele estava indo para um mundial em Las Vegas. Né? E para ele competir na categoria dele, ele precisava alcançar peso. Precisa ter uma roupa que o qualifique para lutar aquela luta. E ele pode fazer o que ele quer como soldado, como alguém que vai competir. Ele tem que competir segundo as regras. Porque ele pode até ganhar, mas alguém vai falar assim: você não competiu segundo as regras. Aquele que competiu segundo as regras é o vencedor. E essas coisas Paulo estava tratando com Timóteo. Porque não é difícil a gente abandonar na caminhada o compromisso e a gente começa a trabalhar segundo aquilo que muitas vezes nós entendemos. Por isso que a Bíblia diz assim: é melhor que estejam 2 juntos. Porque se um errar na prática da regra, ou querer deixar de trabalhar como alguém que trabalha no campo, o outro que está do lado dele tem que animá-lo. Fala assim: faça chuva ou faça sol, você tem um compromisso. Se você deixar de cuidar do teu campo, ele não produz. Era isso que Paulo estava falando para Timóteo. Seja inverno, seja o que for, continue trabalhando. Talvez você esteja nesse momento no inverno da tua vida. Inverno é bom fazer o quê? Fazer nada.
tomar chocolate quente, ver filme, ficar vendo televisão e não sair da cama, né? Mas o agricultor, ele não tem essa mentalidade. Mesmo no inverno, ele sabe que ele precisa sair de casa para trabalhar. Quem trabalha no inverno, colhe nas outras estações. Como fazer isso? Precisamos entender que todo o resultado, está ok entre parênteses aí no teu boletim? É uma colheita. É consequência de uma atitude, que está entre parênteses, semente. Por isso precisamos entender que a vida abundante que Cristo nos tem prometido é resultado de um compromisso com Deus. Quero falar o primeiro ponto, que ter compromisso com Deus é obedecer a sua palavra. Escreva aí, por favor. Atos 1:4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Quem estava falando isso? Jesus estava falando isso a quem? Aos discípulos que se tornariam apóstolos. Não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de quê? Para ser revestido de poder é necessário o Espírito Santo. Mas para receber o Espírito Santo, como que eu recebo o Espírito Santo através desse texto aqui? Todos aqueles, a gente sabe que 500 começaram nessa caminhada, mas pela palavra, os que receberam foram 120. Então, recebe quem obedece. A obediência é parte, tem que fazer parte das nossas vidas. Obediência é característica de quem anda com Jesus. Porque a raiz que foi lançada em nós é desobediência, é discordar, é não concordar, é se opor. E Deus trata tão firme essa história de desobediência, que todos aqueles que desobedeceram não permaneceram na presença dele. E a obediência à palavra é característica, é necessário para nós termos compromisso com Deus. Porque senão fica um compromisso de boca. Quando me agrada, eu faço. Quando não me agrada, eu não faço. Isso não traz transformação. Isso faz com que nós venhamos ser levados por vento de doutrina. Quem me oferece um melhor prato, quem me oferece uma melhor comida, eu recebo. Porque ela me é agradável. O cordeiro, fala comigo assim, o cordeiro, ele tem que ser comido inteiro. Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, estou pensando em ler esse livro, tal. Tem muitos bons livros, que é bênção, é bom. Mas a primeira pergunta que eu faço para essa pessoa, eu pergunto para ela assim, tem 66 livros, você já leu eles? Quais são? A Bíblia. Que bênção para começar lendo 66 livros. Você tem uma biblioteca na tua casa. Porque uma vez que você lê tudo isso daqui, você comeu o cordeiro inteiro. Agora você cria um filtro em você. Para poder digerir aquilo que é apresentado. Então, obediência à palavra, compromisso com a palavra te faz crescer. O Salmo 1 fala assim, eu coloquei aí a versão da mensagem falando assim, pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno. Você rumina as escrituras dia e noite. Você é como uma árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde as folhas e que está sempre florescendo. O contato com a palavra de Deus, ele é necessário para o crescimento. E o salmista está falando assim, eu obedeço a palavra, mas o contato que eu tenho com ela diariamente, essa palavra me fez amá-la. E eu medito nela dia e noite.
E por causa disso eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Na estação própria, essa árvore, ela cresce, ela produz e ela frutifica. E ela serve de remédio para muitos. Salmo 119, 97, Davi falando assim: como eu amo a tua palavra. Ela é a minha meditação diária. Então, a primeira característica de compromisso que nós precisamos ter é compromisso com a palavra de Deus. Nós não... pega aqui um plano de leitura para você ler. Mas o discipulado ajuda muito isso. Por quê? Porque o contato com a palavra diário é necessário. Tanto para mim, se eu deixar de me relacionar com a palavra diariamente, vocês vão perceber em questão de pouco tempo. Porque a palavra, ela te alimenta. A palavra, ela te sustenta no dia da tua luta. Muitas vezes nós escutamos muitas coisas do lado de fora, porém a gente escuta outra coisa pela palavra de Deus. Nós cantamos o primeiro louvor, né? Como é que eu luto minhas batalhas? Né? Porque muitas vezes parece que a gente está cercado, não é? De inimigo por todos os lados. Mas quem entende a palavra, quem medita na palavra, quem anda por essa palavra, sabe que está guardado pelo Senhor. Então, a palavra, ela é necessária. O salmista fala assim, o salmista declara o seu amor pela palavra de Deus. Esse amor é expresso na meditação diária da palavra, trazendo crescimento e conhecimento. A palavra não só te faz crescer, a palavra traz em você conhecimento. Conhecimento do quê? Das Escrituras. E é importante? É importante. Esse conhecimento vai fazer com que você seja cheio do Espírito Santo. Com que você conheça a vontade de Deus. Que você não seja levado de um lado para outro com vento de doutrina. Nós vivemos tempos complicados. Desde lá do Pentecostes. Aqueles 120 que receberam a unção e foram cheios do Espírito Santo, do lado de fora tinha uma turma falando, estão todos embriagados. Então a confusão está andando perto, muito perto de quem é cheio do Espírito Santo. E a única maneira de nós passarmos por esses dias difíceis, não permitir que o nosso coração se enferme, não permitir que o nosso coração fique frio, é estar agarrado na palavra de Deus. Está escutando Deus, está fazendo dela o seu amor. Uma coisa é obedecer, outra coisa é amar a palavra, são duas coisas diferentes. Trabalhe isso no teu coração, até que a palavra se torne o teu amor, até que você tenha prazer em estar com a palavra. Sabe o que é prazer? Eu tenho prazer de estar aqui, Senhor, de estar andando pela tua palavra. O que é que você tem prazer em fazer? Uma coisa que você tem prazer em fazer. Você tem alguma coisa que você fala assim, eu faço isso, cara, como eu me sinto bem fazendo isso? O salmista está falando assim, é esse relacionamento que nós precisamos ter com a palavra. Porque a primeira fonte que o inimigo quer cortar é a que te alimenta, que é a palavra de Deus, que te transforma, a palavra de Deus, e que te convence, a palavra de Deus através do Espírito Santo. Uma vez que ele corta essa fonte, é uma questão de tempo, que por inanição a gente vai morrendo na caminhada. E quem tem fome, você já viu uma pessoa desesperada, faminta? O que oferece, come. Esaú ficou desesperado. A Nilka não está aqui hoje, eu vou falar isso. Depois vocês não falam nada para ela. Falou, amor, às vezes eu acho que você é meio Esaú. Que você daria a tua primogenitura para um pau de lentilha. Daria ou não daria? Falou, de jeito nenhum. Né? Então, quem está com fome, o que é oferecido, come, porque não se alimentou, não gastou tempo, não meditou na palavra, não orou essa palavra até ela entrar no coração. Ela
acalmar as tuas batalhas, acalmar as tuas lutas, e você ouvir o teu Deus falando assim: filho, está tudo ruim do lado de fora, mas eu estou colocando em ordem as coisas para o lado de dentro. Isso traz paz e tranquilidade ao nosso coração. Não é aquele negócio que tem que fazer. Não tem que fazer não. É falar, pedir para o Espírito Santo que Ele coloque esse desejo no nosso coração. Amém? Então, compromisso com Deus é compromisso com a palavra. Fala, compromisso com Deus é compromisso com a palavra dEle. 2, compromisso com Deus é manter-se fiel ao modelo recebido. 2 Timóteo 2:2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Você tem uma frase aí no teu boletim? O que está escrito aí? Tudo no reino de Deus deve ser multiplicado através do modelo. Você quer saber como o casamento funciona bem? É ir para a palavra, Efésios está falando. Se quer saber como se cria filho? A palavra fala. Você quer saber, mulher, como se deve se comportar? A palavra fala. Varão de Deus, fala amém. Você talvez não conheça essa palavra, né? Fala, o que é varão? Homem de Deus. Você quer saber como se deve se comportar? A palavra tem modelo. Como se faz discípulos? Se nós não observarmos a palavra, nós vamos errar. Porque tem um modelo. Jesus deixou escrito como isso deve ser feito. E Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, mais cedo ou mais tarde, essa tocha que eu estou carregando, esse bastão que eu estou carregando vai chegar nas tuas mãos. Assim como eu entrego ele aceso nas tuas mãos, mantenha ele aceso. Aquilo que de mim você ouviu, multiplique isso a homens que sejam capazes ou fiéis, e a outros que sejam idôneos, que vão ter compromisso com aquilo que está sendo ensinado. Compromisso em multiplicar aquilo que Jesus multiplicaria. A gente erra nesse processo, erramos porque somos limitados. Mas toda vez que você erra, tem o compromisso de retroceder e acertar. Isso é compromisso. Compromisso com a multiplicação. Mateus 28:20, a parte A, Jesus falando aos discípulos, quando está enviando eles, fala assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus, ele não deixou nem um espaço para que os discípulos fossem originais nesse processo, deixou? Estilo pessoal é uma coisa, cada um tem um, né? E Deus vai te usar dessa maneira. Mas a multiplicação deve ser através de modelo. Jesus fala assim: aquilo que eu ordenei a vocês, aquilo que eu ensinei a vocês, isso façam a outros. Para quê? Para que a multiplicação aconteça da maneira correta. Sabe, queridos, a gente anda com algumas pessoas. Você não precisa ser parecido comigo. Não deve ser parecido comigo. Você tem que ser parecido com Cristo. Se alguma característica eu tenho multiplicado, que seja característica de Cristo, passe a peneira bem fininha. Mas eu preciso ser parecido com Cristo. Esse é o nosso modelo. Esse é o modelo da igreja. Essa é a multiplicação que nós precisamos fazer. O apóstolo Paulo fala, isso tem que acontecer até que você olhe no espelho e você não veja mais você. Você veja as características de Cristo, você tratando a sua esposa como Cristo tratou a igreja. Esposa sendo submissa ao marido como você é a Cristo. Aí você não vê mais o Marciano no espelho. Você vê que características, o caráter de Cristo que está sendo transformado e implantado nas nossas vidas. Isso toma tempo? Tempo e esforço. Isso vai custar a tua vida.
Porque se eu não morrer, eu não consigo reproduzir essas coisas. 3. Compromisso com Deus é manter a fé viva no meio das lutas. 2 Timóteo 2,3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com a fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Vou começar de trás para frente. Você vai passar por aflições. Eu vou passar por aflições. Não tem jeito. Porque a nossa fé ela é provada. Jesus, por que Deus provou Jesus levando ele para o deserto? Jesus é Deus. Como Deus ele precisava ser provado? Fala não. Mas como homem. Por que como homem ele precisava ser provado? Porque o primeiro homem lá no Éden fracassou. Agora o segundo homem precisava ser provado e precisava ser aprovado. Deus ele não poupou nem o filho dele nesse processo. E o filho dele escreveu assim: no mundo vocês vão ter aflições. Graças a Deus que o versículo não termina aí. Porém tende paz em mim, porque eu venci o mundo, porque eu venci, vocês também vão vencer. Então, a caminhada do discípulo é entender que nós vamos passar por lutas, vamos passar por adversidades. Mas o grande desafio não é passar por isso, o grande desafio é manter a fé viva, acesa. Porque eu sei que essa luta é momentânea e ela é passageira. Mas o fim dessa história toda é aquele que vencer, aquele que permanecer fiel no processo, esse vai receber a coroa da vida. Então, manter a fé acesa na caminhada é um desafio muito grande. Porque sem fé, alguém já disse que sem fé é impossível agradar a Deus. E quem conhece isso é o Senhor. E eu tenho que me preocupar. E não somente fazer, mas fazer de uma maneira que agrada a Deus. Na aplicação prática a gente vai trabalhar isso daí. Não adianta só fazer. Tem que fazer de acordo ou da maneira que agrade o coração do Pai. É ou não é? 4. Compromisso com Deus é compromisso com a igreja. Escreva igreja. 1 Coríntios 12:12 fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Nós somos o quê? O seu corpo. Mateus 25:30 fala assim: o rei respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizerdes a um desses pequeninos irmãos, a mim, o Senhor Jesus declara: o que acontece à igreja, acontece a ele. Compromisso com Cristo é compromisso com esse lugar. É compromisso com as pessoas que participam desse lugar. Quando eu faço algo para um irmão, eu estou fazendo para quem? Para Cristo. E isso é muito importante. É necessário. Porque a igreja, ela não funciona só aqui nesse lugar. A igreja que é você, ela funciona fora dessas paredes. E é um desafio grande a gente viver isso daí, por quê? Porque muitas vezes nós achamos que a igreja é a instituição, é esse lugar. Que se eu vier para cá domingo de manhã, 10 horas, eu tenho um compromisso com isso. Não, compromisso é com quem primeiro? Com Cristo. Automaticamente eu vou ter compromisso com as pessoas que fazem parte desse corpo. Porque Ele é o cabeça, eu sou o corpo.
nessa casa, nesse corpo, há muitos membros. Muitos membros. E todos eles são necessários. Porque a justa cooperação de cada parte é que vai fazer com que a igreja seja edificada. Tudo isso que eu estou falando para vocês não é novo. Vocês já escutaram, vocês já ouviram. Mas só que nós estamos começando, mais uma vez, a volta, o retorno ao GES. O segundo semestre agora. Como está o meu compromisso com essas coisas? Porque compromisso com Deus é compromisso com o corpo dele também. Jesus fala assim, tudo aquilo que você fizer ao corpo, você faz a quem? A ele. E tudo aquilo que nós fazemos para Cristo, automaticamente, reflete no corpo. Entendendo essas coisas, eu sei como me comportar. Eu sei como fazer, eu sei como tratar, eu sei como resolver essas coisas. Ou pelo menos vou aprendendo na caminhada. Quinto, para a gente poder aplicar. Compromisso com Deus é deixar todo embaraço. 2 Timóteo 2,4, a parte A fala assim, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Todo pecado é um embaraço, mas nem todo embaraço é um pecado. O pecado embaraça, o pecado paralisa, o pecado imobiliza a pessoa. Mas o apóstolo Paulo está falando que tem coisas que não é pecado, mas é embaraço. É aquilo que coloca peso numa pessoa. É aquilo que faz a pessoa se tornar lenta na caminhada. Ele fala assim, retira o embaraço, para que você possa correr a carreira da fé livremente. Tem embaraço para tirar? Tem que tirar. Não se escandalize que tem embaraço. Não se sinta menosprezado porque tem embaraço, porque se nós deixarmos, nós vamos adquirindo embaraço na caminhada. Embaraço é tudo aquilo que traz desordem na vida da gente. Aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que precisa ser extraído. Se eu começar a dar exemplo, você fala assim, esse cara está dando indireto para mim. Não é. Mas as redes sociais podem se tornar um embaraço. Por que pode se tornar um embaraço? Porque o tempo é limitado para todos. Se você não administrar bem o teu tempo, talvez a administração do teu tempo vai se tornar um embaraço. Vai faltar tempo para alguém. É ou não é? A gente precisa trabalhar essas coisas com maturidade. Para quê? Para que a gente possa aprender como agradar o Senhor. A falta frequente dos eventos pode se tornar um embaraço? Pode. Ou não pode? Essas coisas todas, nós precisamos pontuar. Para quê? Para que a gente possa ter um relacionamento sadio com Deus e entre nós. Alguém pode falar, o que está acontecendo? Estou sentindo a tua falta. Não é porque eu comprei um barco. Se alguém comprou, não é exemplo não, viu? E trabalha de segunda a sábado. E o dia para andar é quando? Comprei um PlayStation. Trabalhei de segunda a sábado para comprar. Deus me abençoou, glória a Deus. Aí domingo de manhã, vai fazer o quê? Concentração para o brasileiro à tarde. FIFA. Está administrando mal o tempo. E a minha mãe dizia assim, quem avisa amigo é. Alguém tem que ter coragem de falar assim, mano, não dá. É embaraço. Se deixar, essas coisas vão te embaraçar. Vão fazer você se tornar lento, você vai se tornar lento na caminhada. Você não vai conseguir correr a carreira proposta livremente. Vai tirando esses negócios. Pede para o Espírito Santo te mostrar. Vai tirando tudo aquilo que traz peso, tudo aquilo que é cíclico. O embaraço é cíclico. Ele volta. E aí, causa vergonha, causa um monte de coisa. Pede para o Espírito Santo, essa é a última vez que eu vou tratar esse negócio. Isso vai sair da minha vida. Amém? Então a gente falou que compromisso com Deus é o quê? Compromisso com a palavra.
Compromisso com Deus é compromisso com a multiplicação, aquilo que nós estamos multiplicando. Compromisso com Deus é manter a fé viva no meio das lutas. Compromisso com Deus é o quê? Não, tem outro antes aí. Hã? Compromisso com a igreja. E o quinto é retirar o embaraço. Vamos aplicar isso daí para a gente poder encerrar essa palavra? A prática do compromisso nos leva ao quê? Primeiro, crescimento. Uma vez que eu tenho compromisso com a palavra, compromisso com a multiplicação. Na luta, eu sei que eu vou passar pela luta, mas eu mantenho minha fé viva. Tenho compromisso com a igreja, porque é o corpo de Cristo. Tudo aquilo que eu faço à igreja, eu faço para Cristo. E eu entendo que tem coisas que, se deixar na caminhada, eu vou colocando para dentro. Isso pode se tornar um embaraço. Não estou afirmando que seja. Estou dizendo que pode se tornar. Se for o caso, o discípulo tem que ter esse entendimento de retirar essas coisas. Retira o embaraço, porque existe uma carreira que está proposta para você, que é essa que nós vamos tratar agora. Deus deseja que a prática do compromisso nos leve ao crescimento. As roupas que o Caleb usava com 7 anos de idade não servem mais. E a que nós compramos há 6 meses atrás também não serve mais. Esses dias ele colocou uma calça que parecia uma leg. Eu falei, filho, isso é da mãe? Por quê? Porque está crescendo. Olha, e eu não falo para ele toda noite, filho cresce, filho cresce. Automaticamente ele vai crescendo. Se nós nos relacionarmos por essas pontuações que a gente tratou aqui, automaticamente você vai crescer. Automaticamente você vai olhar para a calça e falar, ih, rapaz, virou leg, tem que comprar outra. A camisa ficou apertada. Não porque engordou, mas porque criou músculos. Né? A voz fica, ô pai, fica mais grossa. O crescimento é natural. Deve ser algo natural de quem anda com Jesus, de quem se relaciona com a palavra, de quem tem compromisso com Cristo, de quem passa pelas lutas, mas é vitorioso, porque a fé guarda o coração dele. De quem entende que tem embaraço, mas tira, não faz um big deal disso não. Fala, é verdade, está ruim, né? Esse negócio está ruim. Às vezes eu sinto vergonha disso. Tira! Então me ajuda a tirar esse negócio, para que eu possa correr livremente a carreira que me está proposta. Automaticamente essa pessoa vai crescer. Como que ela vai crescer? Quando ela abre a boca, você vai perceber que aquilo que está acontecendo através dela é o Espírito Santo, é a palavra, é Deus fazendo ele crescer. O apóstolo Paulo fala assim, ensinando, quando eu era menino eu falava como? Mas eu cresci, me tornei adulto, agora que sou adulto eu falo como? Adulto. O que eu falo caracteriza quem eu sou. E o crescimento ele é necessário. Necessário. Fala crescer. É necessário. Porque o mesmo apóstolo falou, até que todos nós chegamos à maturidade ou à estatura de quem? De Cristo. É necessário crescer. É necessário você lá no teu GE fazer esse processo. É necessário, GE, fazer você fazer o teu líder crescer. É necessário vocês fazerem nós crescermos. É necessário. É necessário que eu cresça. É necessário que eu deixe as coisas de menino para trás. Nesse pacote ninguém escapa. Eu preciso crescer. Porque se eu não desenvolver esse crescimento em Cristo, se percebe rapidamente. O assunto fica repetitivo, sabe? E quem está crescendo, quem está desenvolvendo em Cristo, ele não está não está apegado às coisas do passado. Ele está vendo coisas novas. Cresce porque vê coisas novas. Cresce porque recebe coisas novas. Cresce porque quando o odre é chamado para estender, ele estende. Quando tem que perdoar, ele faz o quê? O odre é flexível. Né? É como uma sanfoninha. Isso faz com que nós venhamos crescer.
Isso faz com que as coisas fiquem mais leves. E a gente possa entrar na segunda parte, que é agradar a Deus. Quem cresce tem como prioridade na vida dele fazer o quê? Agradar a Deus. 2 Timóteo 2,4, nessa tradução, que é a corrigida, fala assim: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, agradar a Deus, Jesus fala assim: eu tenho uma vontade. E a minha vontade é a vontade do meu Pai. Eu me preocupo muito em fazer a vontade do meu Pai. Ele se preocupou tanto que ele morreu uma morte que ele não queria. Mas a preocupação dele era agradar a Deus. Mas só que quem agrada tem recompensa. Fala, quem agrada tem recompensa. O Pai o colocou num lugar, o nome dele é nome sobre todo nome, que diante dele um dia todos vão chegar e vão reconhecer, toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar que ele é nome acima de todo nome. Então a obediência, ela tem tem uma recompensa eterna. Querer agradar alguém é visível. Marido, quando você quer agradar a tua esposa, ela percebe e ela não é boba. Entendeu? Não quer dizer que você tenha segundas intenções, mas vá. Deus, ele é um Deus intencional. Tudo aquilo que ele faz, ele tem uma intenção contigo. Não é diferente conosco. Quando você se aproxima de Deus querendo agradá-lo, não é que você quer trazer as promessas dele para você. É porque você quer se aproximar dele. Você quer fazer algo que seja agradável em estar com ele. Por isso que aqui o apóstolo Paulo trata com Timóteo essa questão, falando: filho, você precisa entender uma coisa. Antes de qualquer coisa, apresenta-te diante de Deus como um obreiro aprovado. Agrade a Deus. E que maneja bem a palavra da verdade. Esse era o coração de Paulo, sabe? E ele estava inserindo, ele estava colocando isso no coração do discípulo dele. Nós precisamos fazer agradar o coração de Deus. Josué e Caleb, quando voltaram com o relato da terra de Canaã, 10 falavam assim: não dá, tem gigantes, tal, tem luta, tem situação, tem um monte de coisa. Josué e Caleb falaram o quê? Se o Senhor se agradar de nós, ou seja, se a nossa atitude nesse momento for uma atitude que agrade a Deus, o Senhor nos dará essa terra como recompensa. 3. A revelação de quem é Cristo. 2 Timóteo 2,7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Quando eu recebo a revelação de quem é Cristo, ele me mostra o abundante propósito que tem preparado para mim. João 10,10, a parte B, fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com a abundância. O propósito de Deus para as nossas vidas já começou aqui na terra. Porque um dia nós iremos voltar com novos céus e nova terra para reinar com Cristo. E a diferença daquele que serve para aquele que não serve são essas coisas. A vida abundante de Cristo já começou hoje. Agora você tem direito a essa promessa. No teu casamento, no teu relacionamento com os teus filhos, nessa igreja.
A vida abundante de Cristo tem que estar em nossas vidas, porque essa é a vontade de Deus para nós. Deus, ele não veio melhorar o homem, Deus veio resgatar o homem e dar vida plena. Quando Deus trouxe vida para o homem, ele colocou a vida dele de volta no homem. E você acha que a vida de Deus é pouco? A vida zoe? A vida de Deus está aí, está dentro de você. Foi isso que Deus veio trazer para nós, a vida dele. Restaurar, tirar a nossa velha maneira de viver e colocar a vida dele em nós. Isso é abundante. Isso é grande demais. Filipenses 4,19. E o meu Deus, de acordo com a sua gloriosa riqueza, que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhe dará tudo o que vocês precisam. O que é que você está precisando da parte de Deus? Sou chamado a viver uma vida plena, porém não conseguirei alcançar essa promessa se não tiver um compromisso que se torne um pacto de obedecer à palavra, servir a igreja, livrando-me de todo embaraço que me torna lento e atrapalha o correr livremente a carreira vitoriosa que me está proposta. É isso que Deus tem preparado para nós. O compromisso nas nossas vidas, ele precisa se tornar em um pacto. Nós estamos começando agora o segundo semestre. Eu pergunto para mim, como está o meu compromisso? Como está o meu compromisso com Deus? Como está o meu compromisso com a palavra? Como está o meu compromisso com o corpo? Como está o meu compromisso com a fé? Como está o meu compromisso em retirar das minhas vidas aquilo que tem me atrapalhado? O embaraço. Eu trabalhando essas coisas, automaticamente eu vou crescer, vou agradar a Deus e vou receber as promessas de Deus para a minha vida. Se você destrinchar essa palavra, você vai ver que ela te leva a um lugar, que é o lugar que Deus tem preparado para nós. Deus tem vida plena para nós. Mas o compromisso é necessário nas nossas vidas, para que nós venhamos aplicar isso e para que nós venhamos estabelecer isso como uma característica, um posicionamento. Alguém que tem o compromisso de estudar, mais cedo ou mais tarde ele vai receber uma formação superior. Sim ou não? Alguém que tem o compromisso de trabalhar, que tem um compromisso com a empresa dele, que quando tem alguma coisa nova ele pergunta como é que faz. Ele se interessa em saber como faz, porque ele quer aprender. Essa pessoa vai crescer no trabalho, naturalmente. Um discípulo que anda com Cristo, que entende que para crescer, precisa ser discipulado, precisa trabalhar esses princípios na vida dele, automaticamente ele vai crescer. E porque ele cresce, ele quer agradar a Deus. E onde tem Deus, ele quer estar. Isso gera um propósito na vida dele. E agora esse propósito fez com que ele se tornou um homem de pacto. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E ele falou assim: já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Nós vamos ser ministrados agora. E eu vou orar por vocês e vou orar por mim. Eu não sei como você talvez esteja com relação a isso. Talvez tenha entrado anos e saído. E às vezes a gente fica oscilando no nosso comportamento. Deus quer colocar os teus pés sobre a rocha. Quer curar tuas emoções. Quer restaurar a tua vida. E quer te levantar como luzeiro, como sal e luz dessa geração.
É isso que Deus quer fazer conosco. Queria pedir que você se colocasse de pé. Adore o Senhor. E já entregue diante do Senhor a sua vida. E depois disso eu quero orar por você e por mim.